Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime para mais um diário de bordo aqui, a nossa saga revisitando, criticando todas as sagas e arcos de One Piece. Hoje é a vez de Punk Hazard e olha, a gente já tinha falado um pouco sobre isso no vídeo sobre a Ilha dos Tritões, a Ilha dos Homens de Peixe, e infelizmente o anime segue cada vez mais vítima da Toei, da enrolação, do quanto demora para você conseguir fazer uma adaptação básica das coisas. Eu nem culpo o Eiichiro Oda, o autor, por causa disso, porque até você pega, e eu no caso peguei aqui de exemplo mesmo, o One Piece 3 em 1, eu tô pegando aqui pela Panini. Punk Hazard é basicamente isso aqui, tem um pouquinho a mais para ser justo, vamos dizer que seria 1,5, então seria uns 4 volumes, tem 3 volumes aqui, uns 4,5 se tanto você... Quer dizer, sem contar o 3 em 1, né? Os 3 mais 1,5 no caso. Então, uma edição dessas aqui e mais um pouquinho de outra você completaria o Punk Hazard. E aí você chega no anime e tem aqui em cima, atrás de mim, você vê os outros One Piece 3 em 1 aqui. O primeiro tá aqui onde eu tô apontando. Você fazer East Blue, por exemplo, que é a primeira grande saga aí de One Piece, eu consumiria aqui 4, vamos dizer, desse aqui, ó, 4,5 também. Então, 4 vezes 3, 12 ali, volumes do original. Você faria East Blue inteira, apresentando todos os personagens, fazendo todas as sagas iniciais. Você iria até ali e dava 55 episódios, mais ou menos. Você pode olhar ali, inclusive eu tava vendo pela Netflix, que ele deixa organizadinho ali pela quantidade de episódios. Então, pra você contar East Blue inteira e pra você contar o Punk Hazard inteiro, tá a mesma quantidade de episódios, e isso meio que diz tudo sobre o quão precário tá o ritmo da adaptação. E muita gente fala de filler, ele tem até poucos episódios que seriam filler por definição, que você larga completamente a história pra ir contar uma outra história paralela, nada a ver com nada, fazer uma colaboração com outros animes e tal. Isso pra mim é o de menos. O problema são os episódios que não são filler e que são usados num ritmo de tartaruga, que você... Às vezes você chega, e isso eu fui comparando até página a página no caso de Punk Hazard, ele... Cara, um capítulo do mangá, ou seja, fininho, né? Um capítulozinho só, vira um episódio, muitas vezes. Então, é aquelas tomadas estáticas, é um personagem olhando pro outro e nada sai do lugar, é você ficar abusando de recapitulação, de flashback. Então, isso prejudica demais uma história que aí sim, voltando, puxando um pouco pro mangá, puxando pra história bruta em si, pra distanciar um pouquinho do anime, já não é uma maravilha. Tem lá seus momentos, mas é um arco muito de preparação, mais do que uma saga por si só. Ela existe, claro que tem suas temáticas próprias ali, logo menos a gente fala delas também, mas o Punk Hazard em si, ele é muito mais pra te preparar pra Dressrosa, que vai vir logo depois, e também para começar a preparar terreno para coisas que você vai ver só em um ano depois, com o Kaido. Você vai conhecer mais dos samurais, começa a conhecer mais alguns personagens, começa a entender um pouco mais a dinâmica do mundo, você estabelece lore, isso continua fazendo muito bem One Piece, você começa a mergulhar mais nas frutas criadas artificialmente, por exemplo. Então você tem conceitos interessantes, você expande o mundo, você... gira muito em torno também da aliança pirata que começa a ser feita entre o Luffy e o Law. Isso é um dos poucos grandes e bons momentos aí que se encontra em Punk Hazard, inclusive no formato de anime. Você tem uma boa comédia saída dessa dinâmica do Luffy com o Law, ela funciona bem. Você tem um pouco de comédia funcional também na ideia da troca de corpos que acaba acontecendo também com o poder do LoL, né? Que tem abre lá o Room, e aí você troca lá os corações e mentes das pessoas. É engraçadinho, gera bons cenários de comédia aqui e ali, mas, de novo, como o anime dura um pouco demais, às vezes fica meio cansativo também, porque são coisas que deveriam ser solucionadas muito mais rápido do que acabam sendo, e isso faz o anime sofrer, mas mantém a ideia boa e a execução aqui e ali continua sendo boa também. Agora, o mesmo não se pode dizer de outros personagens menores, que, por exemplo, aqueles irmãos da neve, eu esqueci o nome, Cool Brothers, talvez, alguma coisa assim, que são lá os dois meio Yeti e tal. Pô, não agrega grande coisa, fica entre ali
os piores personagens que já apareceram de One Piece, completamente descartáveis, não servem para nada na trama. Eu sinto que o pessoal... Vamos até estabelecer um pouco aqui agora do que acontece em Punk Hazard, que é aquela ilha que é metade de gelo, metade de fogo, depois a gente descobre como é que ela se tornou assim, inclusive, mas no grosso da nossa estadia, ela é o lar do Caesar Clown, que é o vilão da vez. E eu não tenho tanto problema com ele, eu acho que é um vilão até melhor estabelecido do que no arco passado. Eu acho que lá com o Hold era um pouco mais precário tudo, mas já mostra que aí no Novo Mundo tem um probleminha de vilão nesses primeiros arcos, né? Não são vilões tão marcantes quanto a gente tinha na primeira metade, no pré-time skip ali da história. Mas ele faz coisas que pra mim tornam ele mais vilanesco, mais interessante, mais até assustador, porque você para pra pensar que é uma trama infanto-juvenil, né? Um negócio pra todas as idades, pra criançada ler, se divertir também. E você tem lá o cara que é um cientista maluco, um cientista mais do que maluco, até maléfico, né? De fato, porque ele tá lá sem pudores usando crianças como cobaia, viciando as crianças na infame balinha ali, que acaba sendo meio metáfora de droga, né? Porque elas ficam ali, sofrem até com abstinência quando estão sem a balinha, então você vê as crianças ficando violentas ali, querendo mais disso, e aí do outro lado os adultos lá enchendo as crianças dos produtos nocivos. Então, tipo, é pesado, é bem executado isso. Acho que até, embora de novo no anime peque pela repetição e por não sair do lugar, isso não tem o que fazer, mas o anime consegue estabelecer bem o terror e o risco que giram ao redor de você manipular, de você usar, de você maltratar as crianças. Então acho que isso ajuda o Caesar Clown a ser um bom vilão, porque o vilão você precisa idealmente odiar, né? Sentir asco dele. Então acho que faz um bom trabalho com isso. Acaba unindo também um pouco com isso mais pro final do arco. Inclusive, eu acho que lá pro final do arco ele sai um pouco melhor do que no começo, no meio, porque entra lá o Vergo depois, que é da Marinha, você começa a mostrar mais corrupção interna da Marinha, você tem como é que funcionaria a ética do pessoal que trabalha lá pro G5, então você acaba introduzindo também o Smoker e a Tashigi finalmente voltam pra ação. Inclusive aqui eu separaria os dois, porque pra mim Punk Hazard acaba tratando os dois personagens de forma muito diferente. Eu sinto que o Smoker sai de Punk Hazard menor do que ele entrou, tanto em poder como em relevância pra trama. Ele acaba sendo bem descartável nesse sentido, enquanto a Tashigi ela acaba por estar mais imersa ali nos dilemas, na corrupção, no elo dela com os marinheiros e fazendo meio de campo disso com os piratas, o que eles representam. Eu acho que a Tashigi tem um arco bem funcional pra Punk Hazard, que funciona bem, enquanto o Smoker fica lá completamente de escanteio, jogado pro outro lado. E eu até gosto do Smoker, eu sinto que dá pra ele voltar e fazer outras coisas melhores depois, mas em Punk Hazard certamente não é um grande momento pra ele. E também não é um grande momento pra vários outros personagens que ficam totalmente de escanteio. Você vê, já começa a ter um problema aqui de excesso de personagens pro que você quer contar e estabelecer de história. Então, por exemplo, pegando o próprio bando do Chapéu de Palha, é um arco que, por exemplo, sei lá, se você gosta muito do Brook, da Robin, são personagens que são altos nada. Você vai passar pela totalidade de Punk Hazard e eles vão estar ali fazendo uma figuração aqui e ali, usam um pequeno uso de nada, assim, dos seus poderes, e a vida segue logo depois. Não são personagens impactantes, ou até outros acabam sendo mais só monotemáticos. O Chopper lá, coitado, vai lá fazer a medicina dele ali, fica preocupado com a criança e tal, mas não tem grandes momentos para a maioria do Chapéu de Palha. Até porque, como eu falei, você tem que estabelecer a construção do mundo, você tem que colocar novos vilões, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí, diferente do que acontecia antigamente em One Piece, você já começa a cobrar conta disso pra cima de outros personagens. Você tem talvez o Zoro pela ação, uma batalha legal dele com a Monet, que é uma vilã interessante. Eu acho que o arco da Monet aqui nos vilões, pelo menos a galera que surge, a galera que é nova, né? Como eu falei, o Caesar Clown funciona como vilão porque querem fazer. A Monet como segundo em comando ali, a subalterna mais digna de nota, tem um arco dramático legal pra resolução dela, acho que funciona bem também. Tem uma luta boa com
com o Zoro, que estabelece um pouco melhor o Zoro como personagem. Acho que estava precisando disso para ele, então certamente não é um dos Mugiwara que foram vítimas aqui da falta de tempo de tela no Punk Hazard, mas muitos erros com personagens queridos, muito sucateamento de grandes personagens do Chapéu de Palha. E, enquanto isso, alguns outros ali, pelo menos, como eu falei, do Chapéu de Palha, você tem o Zoro indo bem, o Frank ganha um momentinho depois, mas no geral no arco não serve pra nada também. E aí os personagens novos, como eu falei, como o Caesar Clown, como a Monet, acabam tendo lá o seu devido destaque, o Vergo também da Marinha, e claro, você acerta nisso, e é importante porque, como eu falei, é a preparação pro arco de Dressrosa. O Dom Flamingo finalmente começa a aparecer um pouco mais e mostrar que veio, e esticar a teia de influência dele ao redor do mundo, direcionar diretamente ele com os outros personagens, como um tom de ameaça entre ele e o Law, você conhecer mais o tamanho da influência do Joker, se apresenta bons subalternos dele também. É bem engraçadinho na reta final era Baby Five, né? Se não me engano o nome dela, eu esqueci agora, mas é uma personagem engraçada, divertida, rende umas lutas legaisinhas, mas é muito pouco pra você ter um arco de 55 episódios, 54 que seja, não me lembro agora de cabeça, mas cara, se tivesse a metade da duração pra um arco que é só um arco de preparação, tava de bom tamanho. É mais um arco que precisa urgentemente de um remake. Eu acho que se algum dia, não sei se o da Witch Studio vai conseguir chegar nesse ponto, ou algum outro, ou se a própria Toei vai tentar refazer, como estão fazendo agora com a Ilha dos Homens Peixe também, mas na forma atual, o único jeito que a gente tem de ver o Punk Hazard como ele existe na televisão é péssimo. É um papo de você cogitar até dropar e migrar pro mangá, que seria uma boa escolha, inclusive. Mas como anime, como televisão, é muito precário. É a pior saga de One Piece de longe, entre todos que passaram até agora. E vai ser difícil agora fazer a preparação mental para sentar e ver cento e tantos episódios de Dressrosa com esse ritmo que eles estão fazendo. A série já precisava urgentemente de um hiato ali para conseguir dar uma agilidade para os episódios. Não tendo isso, acaba vitimando muito, prejudica muito a qualidade do One Piece, pelo menos na minha opinião. Contem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês se divertiram com Punk Hazard, se vocês acham um arco melhor do que eu achei, pior, igual. Digam aí que é sempre legal conversar com vocês. Muito obrigado pela companhia, valeu aí por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!